Fala aí, Galo. Gravar uma partida aqui que eu joguei contra os Ayúbidas. Foram 3 partidas que eu joguei. Eu ganhei as 3 contra Ayúbidas, só que eu vou pegar o replay dessa porque o cara é Conquistador 1. Atualmente ele tá Conquistador 1, já foi Conquistador também, outra season. Então é um cara bom jogando de Ayúbida. É um Conquistador 1 jogando de Ayúbida. E somente aplicando o que tá lá na sua planilha eu consigo ganhar dele em 11 minutos. Então eu vou te explicar aqui como é que faz. E eu vou te mandar um textinho também, que nem eu mandei da dinastia Lancaster, te mostrando qual que vai ser a proporção de aldeão em cada recurso. Que nem eu mandei aquele textinho lá da dinastia Lancaster, pra você ter 5 no ouro, pesquisar a engenharia de cerco, lembra? Eu vou fazer um textinho para você para você ter, né, essa proporção de aldeões, o que você fazer contra Ayúbidas, que é um pouquinho diferente contra as outras seasons. Então quando eu te mandar esse vídeo eu vou te mandar o textinho também. Mas aqui o começo é igual, você vai para uma agressão feudal. A única diferença é que você não vai fazer um estábulo, você vai fazer um campo de arqueiro porque você quer fazer Mangudai. Você quer agredir ele com Mangudai, que nem está na sua planilha, porque Mangudai troca bem com aqueles camelos dele, saqueadores do deserto. Então aqui vai ser normal, passando de era com 4 gente construindo. Vou mandar 5 para madeira. Agora vai ter 5 na madeira. Pronto. E agora o resto vai para carne. Aquele normal, o beabá que você já está acostumado. Só que a diferença aqui vai ser a seguinte. Agora eu já estou com recurso para fazer o estábulo, tá vendo? Só que eu não vou fazer. Se fosse uma build normal, a que você está acostumado, agora você já estaria construindo o estábulo com a madeira que você tem, tá vendo? Enquanto você está passando de era. Só que contra a Yubda é diferente. Então você vai passar de era e os 4 caras que estavam construindo o marco a passar de era, eles vão imediatamente depois construir um campo de arqueiro. Por que não dá pra fazer o campo de arqueiro antes? Porque o campo de arqueiro só na era 2, cara. Então você tem que esperar passar de era mesmo. E aqui que vai mudar um pouco a proporção. Você, quando você passar de era, você vai deixar só 3 na madeira. Só 3 na madeira, vai deixar 4 ou 5 no ouro e o resto vai para carne. A grande maioria vai para carne. Por quê? Porque o mangudá ele custa muita carne e muito ouro. Ele não custa nada de madeira. Então você não precisa ter esses 5 na madeira aqui, tá? Então eu tinha 5 na madeira só no começo, enquanto eu estava passando de era, para ter o recurso para fazer o campo de arqueiro. Consegui fazer o campo de arqueiro, deixa só 3 na madeira, tá? Então vou fazer o campo de arqueiro aqui e vou começar a produção dobrada de mangudai. Tá vendo a proporção? A maioria para carne, 4 ou 5 no ouro e só 3 na madeira. Vou te mandar esse textinho. Então comecei a produção dobrada de mangudai e esses 3 que estão aqui na madeira eles são suficientes para você, depois de um tempo, ter recurso para fazer outro campo de arqueiro. Tá bom? Então daqui a pouco eu já vou fazer um. Vou fazer o outro, né? Deixa eu só te mostrar. Fiz a produção dobrada de mangudai e pronto. Estou fazendo outro campo de arqueiro. E aqui você vai começar uma produção incessante de mangudai. E para isso você vai precisar de muita carne e muito ouro, tá? Então aqui eu venho incomodar ele com os mangudai, dou buff de velocidade. Consigo pegar um aldeão aqui. Pronto, neguei o ouro dele por enquanto. E produzindo nos 2 campos de arqueiro, estou produzindo mangudai, tá? Tá vendo? Olha a proporção aqui de novo, ó. 4 no ouro, pode ser 5 e o resto, a maioria na carne, só 3 na madeira, tá? Então aqui ele tenta se defender fazendo uma torre, mas eu vou ficar enchendo o saco. E aqui é o Desert Raider que eu te expliquei, saqueador do deserto, né? Ele não troca bem com o Mangudai, que nem tá na planilha, cara. Por isso que o Mangudai é a melhor opção contra a Yugi. Porque se ele tiver no modo corpo a corpo, é só você atirar e correr. Se ele tiver no modo arco e flecha, ele não troca tão bem, pelo preço dele, ele não troca tão bem com os Mangudais, entendeu? Então, nos 2 modos dele, o Mangudai ganha. Então aqui eu vou ficar enchendo o saco dele, não vou deixar de fazer a torre, e olha só o dano que eu dou nesse Desert Raider dele.
Assim, não tem como ele trocar, tá vendo? Pego mais 2 aldeões aqui, então já foram 3 aldeões mortos. E eu vou matar. Olha a facilidade que eu mato o Desert Raider dele, cara. Ó, saqueador do deserto, né? Pronto. E aqui ele veio forçar a construir essa torre, né? Pra poder coletar ouro. Só que eu vou, em vez de atacar o Desert Raider dele, saqueador do deserto, né? Eu vou focar nos aldeões para causar um dano maior. Eu poderia simplesmente focar esse saqueador do deserto aqui e eliminar ele fácil, porque como eu falei, troca muito bem contra eles. Só que talvez desse tempo dele subir essa torre. Eu não quero fazer isso. Então aqui eu estou focando nos aldeões, tá vendo? Estou perdendo os mangudai aqui, mas estou focando nos aldeões. Matei um aldeão e neguei a torre. E olha o que eu te expliquei. Se ele está no modo corpo a corpo, é só atirar e correr. Se ele anda no modo, se ele vai para o modo arco e flecha, você mata muito rápido. Você troca muito bem com eles. Por isso que o mangudai é a solução aqui. E aqui eu não paro, produzindo mangudai o tempo inteiro com os 2 campos de arqueiro. A maioria está na carne, 18 na carne, 5 no ouro. E aqui eu não vou parar, tá bom? E aqui é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de fazer com o Mongol, que eu tenho feito na maioria dos meus jogos, é quando eu consigo segurar esse ouro dele, eu venho com um aldeão aqui e construo uma torre, só para terminar de segurar de vez esse ouro. Isso aqui não é um Tower Rush, tá? Isso aqui não tem nada a ver com Tower Rush. Isso aqui eu já dominei o ouro dele e vim construir uma torre só para caso as coisas aqui fiquem mais apertadas, só para eu atrasar ainda mais esse ouro dele. E eu posicionei em um lugar muito bom, que eu estou pegando tanto ouro, tanto o pessoal que está coletando a madeira. Então essas torres de Mongol são muito boas, cara. São muito boas, porque o Mongol é uma civilização muito agressiva. E também vai me dar a visão da base inteira dele, tá vendo? Esse campo inteiro aqui é a visão da torre. Então vou saber de tudo que ele está fazendo. Essa torre aqui é muito boa, é muito boa. Eu tenho feito isso na maioria dos meus jogos. Mas para isso você tem que segurar, né? Garantir a posição aqui antes. E você viu, eu matei 3 aldeões, matei 2 saqueadores do deserto. Então eu tô numa posição que eu posso fazer isso. E aqui ele começou a fazer os guinetes. E olha só como é que eu derreto esses guinetes, mano. Aqui é importante micrar, né? Tirar o aldeão e voltar a construir a torre depois. Então, cara, aqui a situação para ele já tá horrível. Porque se eu subir essa torre, eu vou negar a madeira e vou negar o ouro de vez. Então, é fim de jogo pra ele, velho. E aqui ele vai tentar negar meu aldeão a todo custo, mas ó, eu derreto ele com os mangudais. Ó, tá vendo? Vai no meu aldeão, eu micro o aldeão. Micrei o aldeão, matei o guinete e vou construir essa torre. Ó, tá fazendo guinete. Por que ele tá fazendo guinete? Porque ele não tem ouro mais para fazer saqueador do deserto. E mesmo se ele fizesse saqueador do deserto, eu te mostrei a facilidade que é matar eles com mangudai. E aqui eu já começo a lançar os caçadores do Khan também. Quando você tiver um número bom de mangudai, já pode mandar uns 2 caçadores do Khan, né, para dar aquele buff lá. Ó, mandou mais um saqueador do deserto, provavelmente com o último recurso que ele tinha. Olha a facilidade que eu mato ele. Olha a facilidade. Então é assim que joga contra a Yurda, meu amigo. E se eu não me engano, no momento que eu subir essa torre aqui, ele vai desistir, porque não tem como. Ó. Eu vou... Pronto, ele parou de coletar madeira. Ele tirou todo mundo da madeira aqui. Vai coletar madeira em outro lugar, provavelmente. Ah, olha só. Ele só conseguiu fazer aquele último saqueador do deserto porque ele fez um mercado e vendeu recursos para ter ouro. Senão eu não ia conseguir nem fazer aquele. Mas enfim, aqui eu vou continuar fazendo minha estratégia. Eu já estou dominando o mapa em volta da base dele. Eu vou continuar fazendo umas torres despretensiosas aqui. Isso aqui é muito pouco recurso, tá vendo? Gastei 100 de madeira aqui, 100 de madeira aqui, com um aldeão só construindo. E olha o estrago que essas torres fazem. São torres despretensiosas, mas fazem muito estrago. E aqui ele vendeu todos os recursos dele para poder passar de era. Passou para os castelos. Mas aqui, cara, que nem eu te expliquei há um tempo já. Se ele não tem ouro, quando ele passou para outros castelos, não adianta nada ele ter passado. Porque ele não vai conseguir fazer os upgrades, não vai conseguir fazer as unidades. Ele vai até tentar pegar uma relíquia aqui, mas o jogo está muito perdido para ele. E vou ficar nessa. Tô cercando a base dele e agora ele vai puxar, vai para uma win, né? Vai puxar todos os aldeões para tentar destruir minha torre, se eu não me engano. Não, foi isso não. Ele só desistiu porque não tinha como mais.
Então é isso, galera. Um videozinho aí de 10 minutos te mostrando como dominar um Ayúbida. E olha só, não é qualquer Ayúbida, o cara era de Conquistador 1, simplesmente seguindo tudo que está na planilha lá. Eu segui passo a passo o que está na planilha. Então, assim, é bem simples, tá? E aquele lance da torre, eu tenho feito assim em todos os jogos. Quando você tiver assim um pouquinho mais de confiança, você pode começar a fazer também, porque você vai gastar pouco recurso e você vai minando a base dele. Você vai cercando ele ali, tendo visão de tudo que ele está fazendo, limitando o movimento dele. Mas não é necessário fazer aquela torre ali, tá? Eu fiz porque eu estava muito confortável no jogo, já tinha dominado o ouro dele, então eu podia jogar mais agressivo ainda ali. Mas é isso, galera. Aquele abraço, mano.